Todos dois têm vamos dizer, essa pegada ecumênica, né? Por transcrever no seu cartaz vários símbolos religiosos. Mas ainda assim, tem uma diferença brutal entre as duas formas de entender religião, no primeiro cartaz e do segundo cartaz. Existe, inclusive, foi aberto um edital há uns anos atrás para formar o Comitê de Diversidade Religiosa aqui no Brasil. E em Portugal há uma Comissão de Liberdade Religiosa, que foi o que o Brasil tentou imitar. Mas existe uma diferença brutal entre a perspectiva dessas duas organizações, que está transcrita aqui nos dois cartazes. O primeiro cartaz, ele fala sobre liberdade religiosa. O segundo cartaz sobre diversidade religiosa. Para o incauto, isso é uma diferença que não faz nenhuma aplicação prática. Mas se você prestar atenção, tem uma diferença abissal entre as duas. Qual é? Para os organizadores, para o marketing e para as pessoas que frequentam o evento da OAB São Paulo, que é o segundo cartaz, a religião deve ser vista sempre numa perspectiva de diversidade. Quanto mais plural, melhor. Quanto mais diferente, mais palmas eu bato. E não há espaço para qualquer discurso exclusivista. Então, em um grupo onde as pessoas prezam pela diversidade religiosa, não há espaço para discursos de dizer como esse: o seu não presta e o meu é que é bom. Em espaços onde se fala sobre diversidade religiosa, você tem que sempre partir do pressuposto que todas as religiões lá expostas são iguais moralmente e iguais em direito, o que não é uma verdade. Por esse motivo que a perspectiva do primeiro cartaz ela está mais acertada. Ela valoriza a liberdade de você professar a religião que você quiser, e não a imposição de uma diversidade muitas vezes construída artificialmente. Passa o próximo slide. Tanto é verdade que eu vou precisar agora tecer algumas considerações sobre esses 4 conceitos. Eu não sei quantos aqui têm habilidade com esses conceitos. Eu vou partir do pressuposto que a gente está começando aqui do zero, tá? Então, diversidade, a diversidade ela é um ato, ela é uma verificação etnográfica. É fácil você olhar para o outro e ver que o outro não é igual a você. Seja moralmente, seja fisicamente, seja psicologicamente. Nem mesmo casais de longos anos juntos, mesmo que absorvam algumas coisas do cônjuge, não são iguais. Irmãos gêmeos não são iguais. Então, a diversidade é algo facilmente verificável. É algo que faz parte até da criação, inclusive, de Deus, do ato criativo de Deus. Só que isso não é igual à pluralidade. É disso que é a diferença? Fácil. Enquanto a diversidade é um ato etnográfico verificável sem muito trabalho, a pluralidade, inclusive a diversidade é algo até criacional natural, como eu falei, a pluralidade é algo construído sociopoliticamente. O que é a pluralidade? É você saber bem conviver e se relacionar sem conflitos desnecessários, excessivos, com pessoas que são diversas. Então o plural tem uma construção de harmonia de convivência que a diversidade não tem. A pluralidade já é um segundo estágio na evolução social, política e econômica do Ocidente, vamos pensar dessa forma. Então, quando a Constituição, por exemplo, ela trata de pluralidade política como fundamento da República, ela está dizendo exatamente isso. Reconhecemos que somos diversos, etnicamente, moralmente, socialmente, mas essa diversidade não vai nos impedir de conviver na polis. Por isso nós somos plurais. Aceitamos a diversidade de pensamento, o pensamento diferente. Só que isso não significa que necessariamente haja interculturalidade.
Pensa o que é uma coisa interdenominacional. É uma organização onde várias pessoas não abandonam sua denominação mãe, não abandonam suas convicções iniciais, mas convivem naquele espaço em harmonia. Não são apenas diversos, porque têm crenças diversas, não são apenas plurais, porque se respeitam na relação, mas são interrelacionados, ou seja, dentro da mesma organização, com objetivos comuns, esses diversos conseguem conviver, mesmo sendo diversos em várias outras coisas. E você cria uma organização autônoma, MPC, Jocum, etc., a Juvep, que são interdenominacionais porque tem uma linha própria, apesar de comungar pessoas de diferentes linhas. Todo mundo está acompanhando até aqui? Beleza. Multiculturalidade. Aqui onde está o pulo do gato. Uma coisa que é multidisciplinar não é a mesma coisa que interdisciplinar. Interdisciplinar, como a gente já falou, é o comum de várias disciplinas que geram uma disciplina autônoma. Multidisciplinar é algo que junta várias disciplinas, mas que não geram uma disciplina autônoma. Elas geram a interdisciplinar gera algo peculiar, diferente das demais. A multidisciplinar agrega todas num só. Então, o que é uma sociedade multicultural? Uma sociedade que agrega várias culturas diferentes, mas que não tem uma cultura única que defina. São várias culturas juntas no mesmo espaço. O que é uma sociedade intercultural? Uma sociedade onde tem várias culturas no mesmo espaço, mas existe um diferenciador cultural, uma nova cultura que nasceu dessas culturas mães. Todo mundo pegou aqui a diferença? Vou repetir. Diversidade, ato verificável etnograficamente, de maneira rudimentar. Pluralidade é a capacidade de conviver com esse diverso de maneira harmônica, sem conflitos, pelo menos sem conflitos excessivos, desnecessários. Interculturalidade é a capacidade de várias culturas se reunirem numa mesma circunscrição e gerarem uma nova cultura a partir dessa comungação de culturas. E multiculturalidade é quando essas culturas se juntam, mas não necessariamente nasce uma cultura nova, é apenas várias culturas juntas. Tá? Tudo bem. Até aí há uma certa entendimento unânime. O problema vem agora. A maneira de ver o outro numa sociedade multicultural, ela tem uma diferenciação básica entre a maneira como você enxerga a cultura do outro à luz da ciência da antropologia e a maneira como você enxerga a cultura do outro pela cultura enquanto valor. Se eu sou um estudioso, pesquisador, antropólogo e vou estudar uma terceira cultura que não é a minha, qualquer leitura que eu faça dessa cultura com base nos meus pressupostos vai ser uma leitura equivocada. Vamos usar um exemplo muito peculiar, muito corriqueiro. Você está na casa da sogra e sua sogra acha que sopa é uma boa janta. Só que você não gosta de sopa. Como um bom gordinho, você quer comer o quê? Pão. Aí ela faz: meu filho, coma sopa. Isso é fatos reais, para quem não entendeu. Meu filho, coma sopa. É nutritivo, faz bem e não engorda. Aí você faz: mas sopa não é janta. Sopa é só um caldo. Pega um saco de pão e bota um pedaço de queijo dentro. Isso, gente, o que é que passou dentro de mim? Minha sogra nem gosta de comer um pãozinho. Eu fiz um julgamento de valor sobre ela, com base na minha cosmovisão de que sopa é ruim e pão é bom. É isso que não pode acontecer numa pesquisa antropológica. Você não pode, enquanto pesquisador, valorar a cultura de terceiro
com base na sua própria cultura, nos seus próprios valores. Por isso que para um antropólogo, pesquisador, cientista, todas as culturas são iguais em dignidade e valor para a pesquisa antropológica. Porque você não pode dizer que a prática dos assírios em ser extremamente violentos com seus inimigos era algo ruim, se você hoje está a 1000 anos de diferença, ou mais, bem mais, dos assírios. É uma leitura equivocada. Você não pode fazer o mesmo exercício, o mesmo raciocínio, se você está analisando a cultura enquanto valor. Você não é pesquisador antropológico, você não é cientista, você não está analisando a cultura de terceiros para fins de pesquisa. Você está querendo verificar se aquela cultura é nobre, reproduzível, pedagogicamente digna de ser repassada. Você quer saber se aquela cultura é boa, sã. Aí você vai dizer, não, veja bem, segundo multiculturalismo, todas as culturas são iguais em valor e moral, porque foi assim, é assim que deve ser feita uma pesquisa antropológica, então eu não posso dizer que as culturas são diferentes em valor. Você está equivocado. Por que eu estou fazendo essa rodeio todo, gente? Volta o slide lá, por favor, Marcelo. Se eu prezo pela diversidade religiosa, eu, enquanto exercício de valor e moral, estou dizendo que todas as religiões são iguais. Mas se eu prezo pela liberdade, iguais em moral e valor, tá? Mas se eu prezo pela liberdade, eu estou dizendo assim, querido, não me importa, moralmente falando, o rumo que você tomou quanto à sua liberdade religiosa. Você tem direito de professá-la. Eu posso achar a sua religião moralmente menor do que a minha. E eu tenho até direito de discordar de você. De dizer que a minha religião é melhor do que a sua. Constitucionalmente e legalmente falando, isso é possível. Eu posso até dizer que o cristianismo é melhor que o budismo, que trouxe mais benefícios sociais, históricos, e econômicos e políticos do que o budismo. Mas eu nunca poderia dizer isso se eu prezasse pela diversidade. Porque eu teria que valorar o budismo igual ao cristianismo. Porque eu prezei pela diversidade e que importa que sejamos diversos e plurais. Todo mundo conseguiu me acompanhar aqui, gente? Em suma, pode passar, Marcelo. Em suma, quando se fala sobre multiculturalismo, primeiro você tem que pensar, a divisão é pesquisa antropológica ou julgamento de valor? Se for julgamento de valor, eu posso sim valorar culturas diferentes, culturas religiosas diferentes, com valores diferentes, pela contribuição diferente que trouxeram ao mundo. Do próximo. Eu acho que é o quarto. Aí é o quinto, desculpa. Isso. Esse livro eu ia trazer, eu me esqueci. Livro muito bom. O Anthony Appiah, ele é professor de filosofia da Universidade de Nova York, Jus Filosofia. Ele tem esse livro traz a seguinte perspectiva: se o costume é ruim para o bem-estar de uma grande parcela daquela população, o fato de fazer parte da cultura não é motivo para insistir no erro. Se as camisetas cumprem a função de cobrir o corpo e são mais baratas, que mal há em deixar as vestes tradicionais por ocasiões específicas apenas. Tirar o direito de escolha dos indivíduos em nome da preservação cultural beira o desumano, e normalmente quem pensa assim está longe no conforto justamente de culturas mais liberais. O que é que a Appiah está dizendo? Está dizendo o seguinte: temos que valorizar a liberdade, fazendo uma transcrição temática para nós aqui, liberdade religiosa, e não necessariamente a diversidade. A diversidade é boa, é bonita? Sim, desde que construída com base na liberdade que a precede. A diversidade é só efeito da liberdade garantida. Eu não posso querer garantir a diversidade, porque aí eu estou excluindo qualquer discurso exclusivista, e não é esse o caso. As pessoas na perspectiva religiosa têm direito a ter discursos
exclusivistas e inclusivistas, a depender da sua ordem religiosa. Eu devo garantir a elas a liberdade de fazer essa opção. É essa a defesa do Antônio Apiar. Pode passar. Tanto é assim, gente, que a Declaração de Direitos Humanos ela faz uma opção na década de 40. E não obstante a ONU tenha vários problemas, na década de 40, quando ela pôs isso em um documento escrito, o artigo 18, que fala sobre liberdade religiosa de maneira mais específica, não privilegia a liberdade, a diversidade. Privilegia a liberdade. Veja só, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolado ou coletivamente, em público ou em particular. O que é que ela está dizendo? Olha, seja numa perspectiva exclusivista, ou ecumênica, ou liberal, ou enfim, independe qual é a sua corrente religiosa. Eu quero saber que você tem a liberdade de professá-la. E de dizer, por conta disso, que as outras não prestam, quem presta é a sua. Ou de repente mudar de opinião daqui a alguns anos ou meses e dizer, não, eu estava errado. A certa agora é a outra, e não a que eu vivia anteriormente. Isso só é possível se você preza pela liberdade, não pela diversidade. Veja, pode avançar, Marcelo, por favor. Veja que interessante. Dito tudo isso, no Brasil, qual é o status dessa liberdade religiosa? A gente tem 3 itens que caracterizam bem o status constitucional da liberdade religiosa no Brasil. O primeiro deles é um direito fundamental amplíssimo. Por que eu usei amplíssimo? Porque ele abrange a tua esfera interior de crer individualmente lá dentro, a sua convicção interna. Convicção interna, por exemplo, que a gente pode dizer ou exemplificar como aquela que Daniel não deixou de exercer, ainda debaixo de poder tiranos que proibiram que fossem feitas rezas diárias. Daniel não deixou de prestar sua adoração a Deus. Mas Daniel fez mais. Ele não só cumpriu a convicção interna, como ele manifestou e expressou essa fé. Isso é um segundo grau de liberdade religiosa. Crença interna, crença externa. Essa crença externa abrange o direito de expressão e manifestação. Então, no Brasil, eu posso ter a liberdade de pregar em praça pública, inclusive dizendo que a religião do outro está equivocada, porque a minha liberdade religiosa permite isso. Eu vou falar na próxima semana exatamente sobre esse tema da liberdade de poder dizer que a fé do outro está errada. A gente chama de proselitismo, né? Na igreja de Tambaú, semana que vem, fazendo mexendo. Então, gente, primeira dimensão, a interna. Segunda dimensão, de externar ou manifestar sua religião. Mas tem uma terceira dimensão ainda, é a de reunir-se. Existe uma diferença entre você poder professar sua fé interna e externamente, e a de você poder fazer isso em congregação, em reunião. No Brasil isso é possível. E existe uma quarta liberdade envolvida nessa aí, segundo as ideias clássicas de liberdade religiosa. É a de associação. Você criar um CNPJ próprio para aquela tua reunião que outrora era informal e criar hoje uma organização. É por isso, por exemplo, que eu posso ter escolas confessionais. Porque eu tenho a liberdade de criar um CNPJ próprio para uma função educacional com base em fundamentos religiosos. Tá? Então, no Brasil, a gente tem esse direito fundamental, ele é amplíssimo porque ele tem pelo menos essas 4 dimensões. O STF julgou há não muito tempo atrás, acho que há uns poucos meses atrás, não sei quantos aqui sabem disso, sobre a constitucionalidade da lei que permitia o proselitismo religioso por meio de rádios comunitárias. E a maior discussão em cima disso foi: o STF poderia permitir que haver proselitismo religioso em rádios comunitárias? Essa foi a grande discussão que capitaneou, porque proselitismo pode ser não religioso. Pode ser, por exemplo, político, pode ser, por exemplo, econômico. Mas o proselitismo religioso foi o que levou à frente a discussão no STF. E
eu não vou entrar nesses detalhes aqui, até porque não faz parte do objeto da nossa conversa hoje, mas o STF disse em linhas gerais que sim, era possível, porque o proselitismo religioso, e o ministro Edson Fachin foi muito feliz disso, acompanhando já outro voto dele, que ele proferiu nesse sentido, que o proselitismo religioso, ele não só é possível, como ele é desejável na sociedade que garante a liberdade religiosa. Então você dizer que o outro está errado é desejável, uma realidade de liberdade de expressão. Tá? Vai passar, Marcelo. Então, ele é um direito fundamental amplíssimo, mas no Brasil a liberdade religiosa também é baseada no Estado neutro. E, gente, quando eu digo Estado neutro, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, lembra da pluralidade? Pronto. Quer dizer que o Estado no Brasil, ele é tão plural ao ponto de não considerar, não favorecer uma religião em detrimento da outra. Só que isso não significa uma coisa, e aí vocês estão certamente muito acostumados com essa discussão. Isso não significa que o Brasil seja um país que rejeite os fundamentos religiosos na prática do dia a dia do país. Tanto é que o Brasil é neutro, porque não vai favorecer nenhuma religião, mas, pode passar o próximo slide, Marcelo? É um país que é benevolente à religião. E quando eu digo benevolente, eu trouxe aqui o artigo 150 sobre imunidade de imposto, só para poder exemplificar, mas, por exemplo, por que não é benevolente? Porque ele não só permite, como determina que haja capelania em lugares onde há reclusão. Ele é benevolente porque ele concede, além de imunidade, além da possibilidade de capelania, a possibilidade de haver escolas confessionais. Ele é benevolente porque, além de tudo isso, a religião é um pressuposto de interpretação constitucional com base no preâmbulo constitucional. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um Estado que garante a liberdade individual e comunitária de maneira ampla. Eu tenho um Estado que não subscreve uma religião, mas eu tenho um Estado que gosta de andar junto com a religião, que enxerga os benefícios de uma religião para a sociedade. E por isso, por reconhecer que o Estado não pode tributar essa instituição, é que ele dá imunidade. Gente, olha que coisa interessante. E eu vou sim falar sobre Amoedo hoje, não era possível? Certo? Eu vou deixar para falar isso quando a gente falar sobre Amoedo, tá? Então, esse é o contexto brasileiro. E esse é o contexto que acompanha a comunidade internacional. As Nações Unidas e os Estados americanos têm mais ou menos essa pegada também, né? De liberdade religiosa. Pode passar, Marcelo. Só que aqui a gente tem um problema. A religião, ela não se... o ordenamento jurídico, ele não se aplica só. Por isso que ter muitas leis, ou ter leis boas, não significa que vai ter um Estado bom. Existe o elemento político na aplicação das leis. Existe o elemento humano. E como o Anderson, né? Desculpa o nome, Anderson já falou antes de mim, a aplicação da lei passa por uma cosmovisão daquele que vai aplicá-la. E o problema no Brasil não são as garantias constitucionais ou internacionais que o Brasil subscreve sobre liberdade religiosa. O problema no Brasil, hoje, é porque, não sei se todo mundo está conseguindo ver essa foto, mas o problema no Brasil é essa foto aqui. É porque existem pessoas que acreditam que essa foto é correta. Para quem não está conseguindo entender o que está acontecendo, você tem uma represa parada por uma barragem. Essa represa é nomeada de religião. Perceba que o rio barrado, ele é fundo, bem fundo, certo? Essa barragem é chamada de laicidade. E embaixo você tem uma cidadela nomeada de democracia. O que é a charge nos passa? Essa foi uma charge difundida há alguns anos no Facebook aí. Esses memes que passaram. Quer dizer o seguinte: a laicidade é o que sustenta a religião de destruir a democracia construída.
é mal educado a gente falar sobre algumas coisas quando tem autoridades maiores presentes no local. Então, como tem Francisco aqui, para falar sobre essas coisas, eu não vou nem entrar na justa filosofia disso aqui. Eu vou só citar e lembrar aos senhores que foi o cristianismo, especialmente da Reforma Protestante para cá, que construiu e solidificou a perspectiva de laicidade do Estado. Inclusive, digno de reprimenda por quem segue um doutrinador de direita que mora nos Estados Unidos, de que não seria a Reforma Protestante que fez isso, né? Mas enfim, meu ponto aqui, gente, é que enquanto no Brasil tiver a perspectiva de que a religião está em conflito com a democracia, a gente sempre vai ter uma leitura que busca a diversidade e não a liberdade individual. Voltando àqueles primeiros cartazes. Enquanto no Brasil a gente tiver uma perspectiva cultural, não é jurídica, não é normativa, é cultural, de que a religião atrapalha o processo de razão democrática, atrapalha o livre julgamento, o livre juízo, aclarado pela razão, porque supostamente foi a razão que chegou à democracia, até a democracia. Enquanto a gente tiver essa perspectiva cultural de que as religiões são iguais em valores, todas são iguais em valores, a gente nunca vai conseguir ter uma perspectiva acertada sobre a liberdade religiosa. E eu digo isso com alguns exemplos práticos, e eu estou já me encaminhando para a segunda parte, a parte final da minha participação. Pode passar. Eu vou trazer para vocês 5 situações práticas. A primeira delas, e eu estou colocando por ordem cronológica, mas a mais antiga, que é essa, é de 2017. Tá? Para você ver como a gente está atual nas discussões. Essa foi eu estou só como exemplo de figura. A associação que eu faço parte, a gente enviou uma nota pública sobre a decisão da DIN 4439. Para quem não sabe o que é que significa aí essa DIN, o STF discutiu, segundo semestre do ano passado, se seria possível, num Estado laico, embora benevolente a religião, mas laico, as escolas públicas pudessem ter ensino religioso não é confessional. Ô Jesus, me fugiu a palavra. Como o ensino religioso deveria ocorrer nas escolas públicas? A discussão era essa. Para quem não está inteirado dos pressupostos da discussão, é assim: na Constituição Federal, há previsto no ensino fundamental a possibilidade de haver ensino religioso nas escolas públicas. Ponto. A Constituição encerra aí a discussão. A grande questão era, quando existia ensino religioso, como é que ele era feito? Informações históricas, sociológicas, antropológicas sobre religiões diversas, numa perspectiva de celebrando a diversidade e não a liberdade, como se todas as religiões fossem iguais em moral. E passava a seguinte sensação para o aluno: bom, então tanto faz, Deus, Maomé, Shiva, qual a diferença? São apenas dados etnográficos que variam de tempos em tempos de civilização para civilização. Era isso que acontecia com o ensino religioso. E a discussão no STF era: se esta forma de ensinar religião, ela estava consonante ao sentimento constitucional, ou se havia alguma falha. Era se o ensino religioso deveria ser confessional, ou seja, se deveria haver
informação quanto aos os rudimentos da fé, ou somente informações en passant de qualquer religião? Essa era a discussão no STF. E por uma maioria muito apertada, o STF decidiu que o ensino religioso no Brasil, público, de ensino fundamental, deveria ser confessional. Gente, pensa bem, somos aqui todos religiosos e cristãos. Você se satisfaria em ouvir que o cristianismo é apenas mais uma manifestação religiosa? Você se sentiria representado por essa frase? Um professor que falou isso em sala de aula, você poderia dizer, ele falou sobre ensino religioso? Não, gente, isso não é religião. Isso é história da religião. Isso é sociologia da religião, antropologia da religião, ciência da religião, vendo a religião não como um professo. E é esse o ponto. Foi que o STF disse: olha, religião só é religião se ela for falada em todos os seus dogmas, inclusive sendo dita que as outras estão erradas, caso a religião diga isso. O problema hoje no Brasil é como implantar isso. Mas essa decisão do STF foi completamente acertada. Por quê? O STF não privilegiou a diversidade, privilegiou a liberdade, tal qual consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos e é a perspectiva da Constituição Federal. Passa para o próximo slide. O próximo caso é sensacional, eu adoro esse caso. Para quem não está sabendo, o Ministério Público Federal, o grande ajudador das igrejas, certo? Está gravando, né? Foi só uma brincadeira, certo? O Ministério Público Federal, ele iniciou uma campanha recente, né? Estamos em ano de eleição. O Ministério Público Federal muito preocupado com a incidência de religiosos, tanto para serem votados como para votar, como procurando igreja atrás de voto. Começou uma campanha de esclarecimentos. Dentre os vários itens dessa campanha, uma delas era sobre o uso da religião na eleição. E divulgou esta foto. Nenhuma religião combina com a eleição, simbolizando aí uma urna eletrônica, a foto de fulano com uma cruz de lado. Destaque que a cruz não é símbolo do islamismo, não é símbolo do budismo, não é símbolo do shintoísmo, é símbolo do cristianismo. Com o seguinte verso: se tem campanha na igreja, o candidato está errado. Seja na missa ou no culto, está mal intencionado. Aquele que pede seu voto em um momento sagrado. Campanha também não pode se for na televisão ou no programa de rádio da sua religião, porque não se usa a fé para ganhar uma eleição. Gente, pensa comigo. Intuitivamente, sem eu discursar muito sobre isso. Se um candidato vir aqui e faça a igreja de palanque eleitoral, para poder ter acesso a essas pessoas que ele não teria, está certo ou está errado? Isso é bom ou ruim? Está errado, né? Intuitivamente a gente sabe que está errado. Ora, o que é que o MPF quer por trás disso? Ele quer não apenas barrar esses excessos, mas ele quer também trazer a perspectiva de que vamos garantir a diversidade. E você não precisa, para fazer o julgamento de valor do seu candidato, utilizar-se de pressupostos religiosos. Porque, na verdade, os seus pressupostos religiosos são equivocados. Você deve utilizar a razão que é iluminada. Por isso que eu mudei iluminismo. Você deve utilizar a razão que é iluminada. Você deve aclarar suas ideias fora dos currais religiosos, porque são eles que arrebanham você e lhe tiram da realidade. É isso que o MPF quer dizer. Mas o MPF diz mais. Perceba que no texto
ele usa dois termos típicos de reuniões cristãs: culto ou missa. Ninguém fala da reunião da sexta-feira à noite do terreiro de fulano e tal, que também é usado como palanque. Ninguém fala das ligações secretas internacionais entre narcotraficantes e sociedades islâmicas. Ninguém fala disso para viciar uma decisão eleitoral. Mas o cristianismo, sim, é extremamente errado. Veja bem, o MPF demonstra, e não obstante tinha feito um ótimo trabalho, certo, de conscientização social, mas o MPF demonstra que ele está em consonância com aquela charge de que é a laicidade que segura a religião para não destruir a democracia. Quando na verdade nós posicionamos, mandamos um ofício ao MPF, a Procuradoria-Geral da República e ao MPF do Amapá, foi quem encabeçou essa discussão, dizendo o seguinte: parece que os procuradores perderam a noção de que foi o cristianismo que ajudou a fundar a civilização ocidental, que trouxe a ideia de eleições livres. Parece que perderam essa noção. E vou dizer mais: em termos da prática da igreja, não é obstáculo, presta atenção, não é obstáculo que o candidato, que a igreja apoie oficialmente um candidato. Não há vedação eleitoral para isso, ainda que esse candidato se declare ateu. A igreja pode apoiá-lo oficialmente. O que não pode é o candidato vir a púlpito, ou estar nas redondezas, ainda que fora da igreja, se utilizando do público que aqui estava, para enaltecer sua imagem, ainda que dissimuladamente. Aí isso não pode. Vedado pela legislação eleitoral. Da mesma forma como a igreja passar dinheiro ou bens que podem render dinheiro ao candidato. Mas, gente, o que a MPF expressa é que ele está muito longe de entender o fenômeno religioso, de que ele encara a realidade da cultura religiosa como uma multiculturalidade equivocada, e que ele acha que a razão é que vai salvar o povo da religião má que distorce as coisas todas. Próximo slide. Essa decisão, ela deve ter uns 15 dias. Eu vou lhe contar a vocês o contexto. Tem um município chamado Praia Grande, interior de São Paulo. Interior, porque não é capital, mas é litoral. E esse município tem uma praça chamada Praça da Bíblia. A Praça da Bíblia tem um monumento, quem já foi, obrigado, tem um monumento semelhante desse na capital Campina Grande. Um obelisco grande. Só que em Praia Grande, São Paulo, esse obelisco tinha um espaço lá, um obelisco de 10 metros, com citações bíblicas. A associação ateia ajuizou, tinha que ser, né, sempre, mas, bom, sociedade plural, entrou com uma ação civil pública, e o processo andou. Quando chegou ao Tribunal de Justiça, os desembargadores concordaram com o voto do relator, que disse que esses versículos bíblicos feriam a laicidade do Estado, porque a praça foi construída com dinheiro público e não poderia privilegiar somente uma ordem religiosa, que é a cristã, né? Protestantes e católicos. Portanto, determinou a laicização da praça, com a retirada dos versículos, né, do monumento, para que pudesse ser um espaço onde congregasse várias religiões, um espaço de paz. Nós nos manifestamos acerca disso, mandamos um ofício para o Tribunal de Justiça, para o relator do processo, para a Procuradoria do município. O que é que constava esse ofício com nossas razões?
dizia o seguinte: lembrem-se, senhores, que o município de Praia Grande, desde os anos 50, tem uma festa chamada Festa de Iemanjá. Lembre-se que, em razão dessa festa, que agrega muitos turistas, que inclusive é a maior do estado de São Paulo, desse tema, existe uma estátua só de Iemanjá, próxima à praia, como do busto de Tamandaré aqui. Lembre-se também que existe uma figura chamada Netuno, que o senhor sabe quem é, da filosofia helênica. Um estátua de Netuno na cidade. Lembre-se que é uma cidade de praia, pescadores. Tem também uma praça, além da Praça da Bíblica, a Praça do Maçom. O maçom não é religião pelo STF, tudo bem, mas é uma forte corrente ideológica. E na Praça do Maçom tem um obelisco do maçom, com aquele símbolo, aquela tesourinha típica do maçom com o Gzinho. E aí nós dissemos: relator, se lembre que se o senhor quiser laicizar todo o município, o senhor tem que mandar destruir a Praça do Maçom e toda a herança das 7 lojas maçônicas no município pequeno, toda a herança cultural que esse povo deixou. O senhor tem que destruir a imagem de Netuno, que é um ponto turístico da cidade. O senhor tem que destruir também a imagem de Iemanjá, que traz um afluxo para a cidade de turista, que é a arrecadação praticamente do ano inteiro do município. Então o senhor destrua com 66 anos de cultura candomblecista em favor de Iemanjá, para o senhor poder falar em laicidade nesses termos. Se o senhor quiser destruir a Praça da Bíblia, ou melhor, os versículos por conta disso, faça isso também, destruindo toda a cultura da comunidade. Porque, gente, a laicidade e o fenômeno religioso precisa ser entendido como uma forma de imbricada culturalmente. Vou citar um exemplo para vocês muito atual. Em Campina Grande, há uns 4 meses atrás, teve a votação sobre ensino de identidade de gênero nas escolas. Votação municipal. Não sei quantos aqui tiveram acesso a acompanhar isso aí, mas tem alguns colegas, algumas pessoas queridas minhas, que são advogados de instituições, eu vou resumir, esquerdistas, certo? E estava lá representando o MST, representando a diversidade LGBT, aquela coisa toda. E essas pessoas, advogados, gente boníssima, sabe, pessoas cultas, disseram assim: estavam fazendo uma balbúrdia na frente da Câmara Municipal, dizendo o seguinte: nós temos que entrar, as portas foram fechadas para que nós não pudéssemos entrar. Lá dentro, 90% do povo que está lá é de pastores e de crentes. Agora, ateu e agnóstico, mãe de santo, preto, não pode entrar. Por quê? Esse era o protesto. Certo? Esse meu amigo, ele só esqueceu de uma coisa, e eu não trouxe aqui a porcentagem de cristãos pelo último censo IBGE. A Câmara de Vereadores, ela é uma instância representativa, ela não é uma instância técnica como o judiciário. Por isso que o judiciário não pode tomar algumas posturas típicas de cargos eletivos. A Câmara de Vereadores, ela é representativa. Então, se tem muito crente na sociedade, vai ter muito político com cosmovisões crentes. Então, esse meu amigo esqueceu que a cidade de Campina Grande tem uma alta porcentagem de cristãos na cidade, muito maior do que agnósticos, ateus, candomblessistas, etc. Então, é normal, natural e desejável que essas pessoas tenham mais representação na Câmara do que outras.
Esse é o mesmo argumento do Tribunal de Justiça. Quer dizer, que nós mandamos ao Tribunal de Justiça. Aquela comunidade, ela se sente representada pelo maçom, pelo cristão e pelo candomecista de Iemanjá. Por que eu vou tirar versículo bíblico se aquela comunidade se sente representada com aquilo? Se eu, Constituição, permito a liberdade religiosa e sou benevolente à religião, seja ela qual for. É a mesma discussão, pessoal, dos símbolos religiosos em espaços públicos. Qual é a grande discussão? Tem um crucifixo pregado atrás do tribunal, seja lá de onde ele for. Por que tirar? Porque o Estado é laico. Ou bota de todas as religiões, ou não bota de nenhum. Não é essa a expressão da cultura brasileira. Você quer ter uma expressão fidedigna? Então vamos ter que colocar proporcionalmente. Vamos colocar 100 cruzes. 100 símbolos. 70 vão ser cruzes, cristianismo, porque é proporcional ao IBGE, não é assim que você quer? Então pronto. Aí você vai colocar 2 ou 3 símbolos de candomblé, 2 ou 3 símbolos do judaísmo, 2 ou 3 símbolos da Ubanda. Não é assim que você quer? Resuma isso e diga que a maioria da população é cristã, fundamentada em preceitos cristãos, inclusive expressa na própria Constituição. O povo de Praia Grande não podia simplesmente acabar com a Praça da Bíblia, e a decisão do tribunal é louca por conta disso, porque ele não entendeu a cultura do local. E é por isso que os seguidores daquele professor direitista que mora nos Estados Unidos, eles estão acertados. A briga tem que ser cultural. A briga não é de espaço político. A briga é de espaço cultural. Próximo. Gente, independente se isso aqui também é recentíssimo, se o Amoedo ele é nosso voto ou não, se ele tem outras bandeiras que sejam interessantes ou não, o fato é que objetivamente, por volta dos 35 minutos de entrevista à CBN, ele disse que seria favorável à taxação de igrejas. Preste bem atenção nisso aqui. Primeiro vamos destruir uma falácia. Igreja paga tributo. O que igreja não paga é imposto. Imposto é só uma das 5 formas de tributo. Primeira coisa. Segunda coisa. Por que igreja não paga imposto? Eu vejo muita gente, inclusive facebookiano aí, dizendo que a igreja não devia pagar imposto porque ela presta um relevante serviço social. Esse não é o fundamento. Esse fundamento está incorreto. Igreja deve ser imune ao imposto, porque a igreja ela é uma organização que trabalha com o espiritual, com o metafísico. E o Estado é uma organização que trabalha com o material. São jurisdições distintas. É como se uma organização de mesma hierarquia de outra, só que com outra competência, estivesse querendo ingerir sobre ela. Pensa o seguinte: a taxa de iluminação pública ou a taxa de coleta de lixo que a igreja paga tem uma natureza distinta do imposto. O imposto de IPVA que você paga do seu carro, ou o IPTU que você paga na sua casa, não são usados, você não paga para ter respectivamente boas estradas e boa calçada. O imposto é um tipo de tributo que não tem vinculação. Você não paga o teu IPTU para ter uma boa calçada.
O imposto é pago simplesmente porque ele é cobrado. Ponto. Então a igreja não pode ser taxada porque ela é de outra jurisdição. Agora, taxada quanto a imposto, tá? Agora, se a igreja usa a iluminação pública, ela usou o serviço, como ela usou o serviço, deve pagar a taxa. Se a igreja faz uso da segurança pública, faz uso do combustível da Kombi, faz uso de outros serviços públicos, deve pagar o tributo correspondente àquele serviço público utilizado. A lógica de uma taxa, de uma contribuição, é diferente da lógica de um imposto. O imposto é pago porque ele é cobrado, ponto. Os outros tipos de tributos têm um serviço agregado e por ele você paga. Deu para entender aqui, gente? Então, quando Amoedo diz, sou a favor de taxar, e aí taxar ele quer dizer cobrar imposto, sou a favor de cobrar imposto da igreja, ele está dizendo o seguinte: eu acho que o Estado deveria ultrapassar sua competência, passar para a competência metafísica da igreja, do espiritual da igreja, cobrar a igreja pelo exercício disso, sem que eu, o Estado, tenha a obrigação de dar nenhuma contraprestação a ela, porque essa é a natureza do tributo. Cobrar tributo, imposto de uma igreja é um dos erros mais crassos que um tributarista poderia fazer. E eu lhe digo mais: pela lógica constitucional do Brasil, o Brasil garante a liberdade religiosa como direito humano fundamental, individual e também comunitário, certo? A igreja é um desdobramento dessa liberdade religiosa, ou seja, direito de associação, é a igreja, e de reunião. Isso está garantido no artigo 60, cláusula pétrea da Constituição Federal. Então o que o Amoedo está dizendo é: nós, ou melhor, eu sou favorável, ele, o Amoedo, a cobrar da igreja algo que a Constituição veda como direito fundamental, e veda de tal forma que tenha colocado ela, a Constituição, isso como cláusula pétrea, ou seja, cláusula imexível, só mexível se vier outra Constituição. Então, das duas, uma: ou o Amoedo não sabe do que está falando, e eu quero acreditar nisso, ou ele está pensando em fazer uma nova Constituinte, porque não tem como cobrar imposto de igreja se não for assim. Está entendendo isso aqui, gente? Por que o Amoedo fala isso? Porque ele também, ao que parece, subscreve a ideia de que a laicidade é que sustenta a religião para que ela não destrua a tão querida democracia. Porque o Amoedo é um multiculturalista e entende que todas as religiões são iguais em valor, e a gente viu que não é assim que funciona. Porque a Constituição garante diversidade e pluralidade, mas o pessoal empurra para cima da Constituição multiculturalidade. Por fim, gente, o nosso último caso, eu citei essa reportagem aí como exemplo, mas nós temos vários casos diários sobre isso. Sob cerco evangélico, guaranis kaiowás sofrem com intolerância no Mato Grosso do Sul. Avanço pentecostal dentro das comunidades indígenas tem violado o direito constitucional da liberdade de culto. Essa é a propaganda, essa reportagem de maneira específica, é a propaganda de um documentário no qual é mostrado o avanço do cristão pentecostal dentro de comunidades indígenas, destacando muitas vezes os erros dos nossos irmãos na abordagem antropológica e cultural, dentro de uma comunidade com a cultura tão viva, tão tradicional e tão viva como é a cultura indígena do Kaiowá.
Mas meu ponto aqui é o seguinte: FUNAI, MPF, Magistratura Federal, de forma geral, não é unânime, não são todos, mas de forma geral, eles subscrevem esses pressupostos de que religião é diversidade, não liberdade, de que a laicidade que segura a religião para não destruir a democracia. E por subscreverem essa perspectiva multicultural equivocada, eles entendem que não é possível permitir que agências missionárias entrem em comunidades indígenas e destruam a cultura local. Não é possível permitir que esses crentes empurrem goela abaixo uma religião que não foi a religião escolhida pelos índios daquela comunidade. Eu não preciso voltar ao slide não, mas eu vou relembrar a vocês a citação do Antônio Apiá. Se as roupas novas são mais baratas e melhores, por que não deixo as roupas festivas apenas para os dias festivos? Quem não conseguiu chegar lá, eu vou traduzir o que eu quis falar. Traduzindo o que Antônio Apiá falou para cá. Por que eu não deixo que o indivíduo faça uso da sua liberdade individual e escolha qual religião ele quer subscrever? Se é a tradicional da sua cultura, se é a cristã, se é um umbandista, se é um espiritualismo amorfo. Por que eu não deixo que ele escolha? Por que eu tenho que condenar o índio ou qualquer outro sujeito de uma comunidade tradicional à religião dos seus pais? Perceba, eu vou relembrar também, não precisa passar o slide, que o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos fala sobre mudar de religião. Que mudar de religião também é uma possibilidade de exercício da religião. Então, eu estou proibindo, ao proibir um missionário de entrar em terras indígenas ou qualquer outra comunidade tradicional, eu estou dizendo: missionário, você não pode exercer sua liberdade religiosa de proselitar, de manifestar sua religião e de convencer o outro pelo debate de ideias a aderir sua religião. Mas também, por outro lado, eu estou proibindo ao indígena ou qualquer outro vivente de comunidade tradicional de ouvir outras coisas e decidir por elas e mudar de religião. Então, quando eu vedo a entrada de missionários em aldeias indígenas ou qualquer outra comunidade tradicional, eu estou vedando numa tacada só o exercício de liberdade religiosa de duas pessoas diferentes, do falante e do ouvinte, demonstrando o quê? Que o compromisso de muitos órgãos públicos é com a diversidade e não com a liberdade. E a gente viu que a diversidade é apenas consequência da liberdade e não seu substituto. Então, gente, eu quis sumariar aqui de maneira, espero que eficaz, a ideia de que a filosofia imperante, laicista, antirreligiosa de alguns poderes públicos e de alguns setores da cultura da sociedade prejudicam a boa perspectiva sobre o direito à liberdade religiosa. E a gente viu 5 casos práticos onde isso acontece. Que, não obstante a Constituição permita, não obstante a Declaração de Direitos Humanos e outras declarações internacionais permitam a liberdade religiosa ampla, a sua aplicação depende de um desejo político de fazer acontecer. Só que esse desejo político se é comprometido com outras cosmovisões que ocasionam conflitos, como a gente já viu. Então, passar. Eu encerro aqui. Espero que tenha sido um momento de esclarecimento e estou à disposição de perguntas e debates e comentários e etc. Deus abençoe.